Que nesse momento a sua palavra seja viva e eficaz na nossa vida. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia, te louvamos por essa noite. Aprove ao Senhor que acontecesse hoje mais um dia que nos deu o Senhor. Por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Pai, que a tua boa mão esteja sobre nossas vidas nesse momento. Nesse momento eu quero te pedir, assim como João, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Que vidas aqui sejam alcançadas. Pai, os teus filhos não entraram nessa live à toa. Pai, os seus filhos não foram convidados à toa. Eles estão aqui porque vão receber a poderosa palavra do Senhor, que penetra na divisão entre a alma e o espírito. Pai, leva paz, leva calma, leva tranquilidade, leva segurança no Senhor. Leva aquilo que o Senhor tem preparado para eles através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Consolador que nos ensina e que nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Pai, que no nome de Jesus, a nossa casa, cada casa representada dessas pessoas que estão ao vivo conosco, aquelas pessoas que vão ver a live depois, que eles sejam abençoados e recebam porção dobrada do Teu Espírito. Que no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos pelos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas UTIs, por todo esse aparato que está sendo montado para atender as pessoas que forem atingidas por essa doença, o Covid-19. Pai, em nome de Jesus, reveste os teus filhos, cuida deles, Pai. Proteja eles desse mal. Nós repreendemos esse mal em nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus, nós declaramos que maior é o que está em nós do que esse Covid-19. Maior é o que está em nós do que essa pandemia. Maior é o que está em nós do que a crise. Maior é o que está em nós do que a dependência em qualquer outra questão ou qualquer outra pessoa, porque nós dependemos de Jesus. Nos abençoa, Pai, nos dê uma noite em que possamos sentir a boa mão do Senhor, cuidando de nós e nos cobrindo com o seu amor e com sua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Eu quero falar com você essa noite sobre mudança. Mudança. Esse período de pandemia, ele está sendo muito interessante porque nós estamos tendo a oportunidade, pelo menos aqui em casa, de reler alguns livros, aqueles livros que estavam lá na estante, principalmente alguns da minha época de seminário, em que você lê um pouco mais corrido. Não é isso, Rafael? Rafael está aí, foi ordenado ao ministério há pouco tempo, ou melhor, falta a ordenação dele, não teve por causa da pandemia. Mas tem alguns livros no seminário, o pastor Vladimir também deve lembrar disso, em que a gente lê meio que correndo para poder ver a matéria, desenvolver de repente uma prova e aquele livro vai para a estante. E eu estou tendo a oportunidade de puxar esses livros um pouquinho e dar uma relida e me aprofundar em algo mais complexo referente a essas leituras. De igual forma, filmes. A gente tem revisto alguns filmes com mensagens lindas. E eu estava pensando acerca de mudança. Essa questão vem batendo em meu coração referente à mudança. Já tenho compartilhado com algumas pessoas. A gente tem tido também a oportunidade de todos os dias, nós traçamos como meta pelo menos fazer 5 chamadas de vídeo pelo Zap, dessa videochamada, para poder manter contato com as pessoas, orar com ela, cuidar dela, idosos, adultos, famílias, e tem sido uma bênção também. E já tive a oportunidade de compartilhar com alguns acerca dessa questão. E nesse filme que a gente estava revendo ontem, tenho a certeza que você já deve ter assistido. Se não assistiu, já vou fazer uma propaganda aqui. Você assista o filme Até o Último Homem. Nós estávamos revendo esse filme e eu estava pensando da história daquele rapaz, o jovem americano, eu não sei se eu vou conseguir falar o nome dele direito, é Desmond Doss. E ele tem as suas convicções religiosas, inclusive ele diz que é um objetor de consciência. O que é um objetor de consciência, pastor? Um objetor de consciência são pessoas que seguem princípios religiosos, seguem princípios morais e éticos na sua consciência, e um desses princípios é que ele não pode pegar em arma de fogo, porque é uma forma de matar alguém.
E esse jovem, ele se alista no exército americano na época da Segunda Guerra Mundial. E ele vai para esse momento de conflito, em 1945, é isso? E ele realmente não pega em arma. E ele vai para a parte médica. O filme, ele vai contar que durante uma batalha, ele consegue resgatar 75 homens feridos, depois de uma violenta batalha. E toda vez que ele consegue resgatar um, ele diz que orava falando ao Senhor: Senhor, me ajude a resgatar mais um. Me ajude a resgatar mais um. E eu fiquei pensando nessa linda história. E eu fiquei imaginando, olha, durante toda a Segunda Guerra Mundial, onde muitas pessoas fizeram parte desse momento de guerra, muitas pessoas morreram, muitas pessoas são heróis da guerra, quando tem os desfiles nós podemos assistir isso. Mas um homem, esse jovem, Desmond Doss, ele marcou a história naquele momento de guerra. Um momento em que ele muda uma estrutura de um aparato militar, veementemente, diante da sua convicção que ele não ia pegar em arma. E quem mais salva pessoas é quem não pega em arma. O comandante do batalhão dele, durante o filme, vai ridicularizando a fé dele, mas uma das últimas cenas é a que o comandante fala para ele: nós só podemos avançar agora, a tropa só avança depois que você fizer a sua oração. Um homem que mudou a história de um batalhão. Mudança. Mudança. É tempo de poder aprender que a história está sendo mudada. A história está sendo mudada. Aquele homem, diante de todos os outros, foi um homem que fez parte da história. E ele é lembrado até os dias de hoje. Desmond Doss é lembrado até os dias de hoje, pela diferença que ele fez na história. Um outro filme que a gente estava revendo é um do Michael Owen. Eu não lembro o título agora do filme. Um sonho impossível. Possível, um sonho possível. É quando uma família adota um menino e muda a história dele. A partir daquele momento, aquela família passa a viver uma nova história. Aquele rapaz passa a viver uma nova história. E nessas indas e vindas, essas conversas, algumas ligações com outras pessoas, nós lembramos de fatos da nossa história. De repente você vai lembrar de fatos que aconteceram na sua história de vida. Fatos que marcaram. Fatos que mudaram a sua trajetória de vida. Porque tudo na história, ela passa por um processo de mudança. Pelo menos tem que passar por um processo de mudança. E cerca de 40 dias atrás, aproximadamente, eu duvido que eu e você, se nós chegássemos para um amigo, há 40 dias atrás, e falasse para ele assim: olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar recluso na minha casa a partir de agora. Eu não vou mais sair da minha casa. Eu vou sair apenas para o necessário. Vou sair só para o mercado e vou sair só para a farmácia. Vou mudar a minha vida radicalmente. A pessoa ia falar para mim, para você, falar: você está ficando maluco, rapaz. Como é que você vai ficar trancado dentro de casa? Você não vai conseguir. Não tem como você participar disso e ficar trancado dentro de casa só indo ao mercado. Isso há 40 dias atrás era uma utopia. Mas quem diria que nesse momento na história, guarde bem isso, nesse momento na história, nós estaríamos vivendo ou passando por isso. Queridos, o que eu quero chamar a sua atenção é que agora nós estamos vivendo um período na história de mudança. Amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos,
nossos filhos, nossos netos, nós mesmos, se assim Deus permitir, nós vamos lembrar desses dias como um marco na história. É um marco que está entrando para a história mundial. É um marco que está entrando para a história do nosso país, esse momento de pandemia. E esse momento na história, ele gera mudança. Aquele momento do soldado americano gerou mudança de comportamento para aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Gerou mudança na vida dele. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 12. Êxodo no capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos. E eu quero começar com você lendo o versículo de número 14. Êxodo 12, 14. Depois nós vamos ler o 21. Depois nós vamos ler do 24 ao 28. Depois você pode ler toda a história narrada no capítulo 12. Mas nesse momento nós vamos ler o verso 14, o verso 21 e o verso 24 até o 28. E essa história, esse momento de história, esse momento na história, vai nos mostrar que, mediante a mudança, muitas pessoas fizeram a diferença. O que vai acontecer aqui vai marcar a história de um povo. E em Êxodo, no capítulo 12, no verso 14, ele está escrito assim, na versão que está comigo: esse dia, que é o momento da instituição da Páscoa, em que Deus dá ordem a Moisés para fazer a instituição da Páscoa, e ele fala assim, ó, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Verso 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Verso 24 a 28. Guardai, pois, este estatuto para vós, outros, e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Que rito é esse? É um marco na história. É um marco de mudança. Moisés está num processo em que ele está levando o povo a uma mudança. Uma mudança de um povo escravo para um povo liberto. Há uma mudança. Essa mudança vai implicar em saber, o povo saber que alguns paradigmas devem ser quebrados, que algumas coisas devem ser arrancadas, porque o povo passa a viver um momento na história em que há uma mudança de alguém que é escravo para alguém que é liberto. E em diversos momentos na caminhada, o povo ainda vai estar enraizado com aquele desejo de continuar sendo escravo. Você vai ver isso no decorrer da história do livro de Êxodo. O povo, diversas vezes, por exemplo, lá no capítulo 16 de Êxodo, o povo vai falar para Moisés, olha, nós tínhamos que voltar para o Egito. O interessante era nós estarmos lá agora, porque lá nós teríamos
como ficar sentados numa mesa onde as panelas estavam cheias de carne, onde nós poderíamos nos fartar com o pão. Nós preferimos não passar por essa mudança. A gente não queria passar por essa mudança de ser escravo para ser liberto. A gente preferia continuar sendo escravo. E Deus vai mostrando que o deserto é o próprio momento e a oportunidade do povo entender que o nosso Deus é um Deus que está pronto a mudar a nossa estrutura. O período que nós estamos passando de pandemia, queridos, eu não sei se você já deu atenção a isso, é um período na história em que vai ficar marcado, em que assim como Moisés, Deus mandou Moisés se reunir com seus filhos e perguntar por que nós estamos fazendo isso. Ele é para vocês lembrarem que Deus passou por cima e livrou o nosso povo da morte. Aí foi instituída a Páscoa. E eu pergunto, daqui a alguns anos, quando a sua família se reunir e sentar e falar desse momento da história, desse momento da pandemia, que lembranças virão? Será que as lembranças virão de saudade daquele período em que nós vivíamos? Algumas frases para mim não cabem muito bem quando fala assim, olha, daqui a um mês vai voltar tudo ao normal. Querido, não volta mais ao normal. Nós estamos vivendo um novo momento. Nós estamos vivendo uma mudança. Deus tem dado oportunidade para nós nesse período de pandemia e de reclusão, um momento de uma oportunidade de mudança de caráter, mudança de posicionamento, mudança de escravo para livres em Jesus. Essa é a oportunidade que nós temos de quando aqui a 5, 10, 15 anos nos reunirmos e perguntar por que nós estamos celebrando esse dia hoje. Porque em 2020 teve uma pandemia, mas nós glorificamos ao Senhor e fomos mais que vencedores. Porque em 2020 eu era escravo do pecado e fui liberto pelo Senhor Jesus. Mesmo atravessando o deserto, mas Deus sempre proveu o alimento. Mesmo faltando e passando pelo deserto, tendo as necessidades, tendo a doença, Deus não deixou faltar nada para o seu povo e não vai deixar faltar nada para mim e para você, querido. É um momento na história em que eu tenho a plena convicção que daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, não vai voltar tudo ao normal. Não tem como voltar ao normal. Porque é momento de mudança. Nós vamos sair desse período de transformação, transformados em nome de Jesus. Ou pelo menos temos que sair, querido. Porque se passar esse momento todo e nós não aprendemos nada, não valeu de nada. A primeira mudança que eu entendo, a primeira mudança de vida e de comportamento é parar de ter uma mente de quem é escravo. O povo dizia, vamos voltar para lá a gente comia bem, antes da pandemia eu não passava por isso, antes da pandemia eu não sofria isso, antes da pandemia a necessidade não era essa. Querido, e na pandemia, qual foi seu posicionamento? Qual foi seu posicionamento no deserto? Josué e Caleb tiveram o posicionamento de quem vê a glória de Deus. Enquanto passa esse deserto, o que eu quero enxergar, o que eu quero ver, é ter os olhos espirituais para enxergar a liberdade em Cristo Jesus. Eu tenho a certeza que nesse tempo de mudança, nesse tempo na história que está sendo marcado hoje, esse processo de pandemia está marcando uma mudança, como foi com o povo de Israel, povo a entender que precisa mudar as suas atitudes. Nós precisamos aprender e lembrar de que atitude nós tivemos antes dessa pandemia, que Deus está tratando conosco, nos libertando, arrancando essas amarras da escravidão. Nossas atitudes com seres humanos, com pessoas. O quanto nós estamos valorizando ou propenso a valorizar o amor, não sendo escravo de coisas, não sendo escravo de bens, mas sendo livres para amar, sendo livres para abençoar, sendo livres para partir o pão, sendo livre
deixando de adorar Mamon para adorar o Senhor. Deus tem nos dado essa oportunidade. Deus fez isso com o povo de Israel, falou: é tempo de mudança, é tempo de parar de ser escravo, é tempo de parar de ser escravo do pecado, é tempo de seguir ao Senhor, só o Senhor é Deus. Eu vou caminhar com vocês no deserto. Deus está dizendo para nós essa noite: eu vou caminhar com vocês nessa pandemia. Mas está na hora de vocês libertarem a sua mente, está na hora de vocês serem mais humanos, está na hora de vocês serem livres. Algumas mudanças precisam acontecer e é tempo de mudança. Está tendo tempo de mudança, nós estamos mudando. Paulo passou por essa mudança. Paulo era perseguidor da igreja. E Paulo se torna uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Se você pegar a sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 12, em Romanos capítulo 12, Paulo vai falar acerca de uma mudança que eu e você devemos ter nesse período de pandemia também. Além da mudança desse pensamento amarrado à escravidão, a coisas, e sendo liberto para amar pessoas, Paulo nos mostra que nós temos que ter outro tipo de mudança. Está lá em Romanos no capítulo 12, no verso 2. Ele diz assim, não vos conformeis com este século. Em outras versões, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Querido, pela renovação da nossa mente, Paulo está dizendo que a nossa mente tem que ser renovada todos os dias. Todos os dias há uma mudança de mente. Se você e eu passarmos por esse período de pandemia e ao final chegarmos com a mesma mentalidade de como tudo era ao passado, não houve mudança. Não houve mudança, porque o texto vai dizer: transformai-vos, transformem o mundo. Transformem as pessoas pela renovação da sua mente. Deus está mudando a minha e a sua mente. Amém, querido? Deus está mudando a sua mente? Deus está mudando os seus pensamentos? Pode dar um glória a Deus aí. Pode dar um amém, louvado seja o nome de Jesus, porque a nossa mente está mudando, a nossa mente está abrindo, o nosso coração está abrindo, porque nós vamos sair desse período aptos a transformar vidas pela renovação da nossa mente. Sabe por quê? O texto conclui que quando nós temos a renovação da nossa mente e conseguimos transformar essas vidas nesse período de mudança, todos nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus! Você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então mude. É tempo de mudança. Mude a sua mente. Mude a sua mente. Mude a sua mente. Nós precisamos mudar a sua mente. A nossa mente está muito voltada para as coisas que Deus quer que nós venhamos a apagar. A nossa mente está muito voltada com coisas que estão enchendo o nosso celular, o nosso Facebook. Eu falava disso na semana passada. A nossa mente está cheia disso. Renove a sua mente, querido. Renove a sua mente. Eu vou repetir aqui o que a gente tinha que saber de Covid, o que a gente tinha que saber de crise do governo, essas brigas, as pessoas mandando, desafiando um outro pelo Zap, desafiando pelo Facebook, que um não presta, que o outro que presta, porque é isso que faz, e agora acabou a paciência. Meu querido, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Renovação da mente. Encha o seu celular de mensagem que Jesus é a fonte de mudança. Quem vai mudar o país? Jesus. Quem vai mudar o governo? Jesus. Quem vai mudar o quadro da saúde? Jesus. Quem vai mudar a minha vida? Jesus. Quem vai mudar a sua vida? Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É tempo de mudança. Enche o seu Facebook de mensagens de Jesus. Para as pessoas terem esperança e oportunidade de mudança. De mudança. Você tem a oportunidade na história de fazer parte desse processo. Nós agora não somos espectadores da história.
Nós somos agentes da história, nós estamos incluídos nela, querido. O que está acontecendo, nós estamos nela. O que está acontecendo na Covid, o meu neto não vai passar por isso. Mas eu vou ser agente dessa história. O meu neto, quando souber dessa história, vai poder falar, vovô passou por isso. E você tem toda a oportunidade de ser agente de mudança nesse momento da história. Nós temos que mudar o nosso pensamento, a nossa mente, essa mente escravizada por uma mente liberta. Nós temos que mudar o nosso pensamento em coisas, como tinha o povo do Egito, o de Israel, querendo voltar para o Egito. Lá a gente tem comida, lá a gente tem bebida, lá a gente estava bem. Eu não quero saber de terra prometida, eu quero coisa. E a gente tem que mudar nossa mente para pensar em pessoas. A gente tem que ter uma renovação na nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável do Senhor. E a gente precisa mudar as nossas atitudes. Você quer ver um outro personagem que marca a história por conta das suas atitudes? Jesus Cristo. O próprio Jesus. Hoje o mundo todo, quando conta as histórias de Jesus, quando vai fazer algum cronograma, eles dizem, olha, nós estamos antes ou depois de Cristo? Marcou a história. 2020, depois de Cristo. É um homem que, na sua história, ele experimentou e fez mudanças. Existe o antes e o depois de Jesus, querido. Mudança. Vai existir um outro Jorge Alexandre depois da pandemia, antes e depois. Tem que existir um outro você, mudança. Um outro pai. Você tem que ser um outro pai. Você tem que ser um outro marido. Pastor, mas eu já sou um bom marido, eu sou um bom pai, meu filho me ama, minha filha me ama, minha esposa, você vai ser melhor ainda, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um dado alarmante, querido, um dado alarmante. O índice de crescimento em briga na família, de casais até querendo se separar, nesse processo aumentou em 431%. Porque as pessoas não estão conseguindo lidar com sua família dentro de casa por esse período. Você acredita nisso? Não é um absurdo? Não precisa de mudança? Eu e você não precisamos de mudança todos os dias, renovação da nossa mente? Jesus foi um marco de mudança. Mudança de atitude. Jesus muda as atitudes e diz assim, olha, eu vim mostrar, eu vim proclamar o reino para vocês. E eu quero mudar o foco. Mudança. Eu quero falar para vocês, sabe de quê? Amor ao próximo. Mudança. Mudança. Foi marco de Jesus, mudança. Se você olhar a Bíblia, nos textos, quando Jesus vai ministrar algo, ali no Sermão do Monte, ele diz assim, ó, vocês ouviram dizer, mas eu porém vos digo. Essa frase, ela está carregada de mudança. Porque uma pessoa para ensinar naquela época, um rabino para ensinar, e ele ter autoridade para ensinar, envolvia um estudo tremendo das leis. E tudo que a pessoa precisava discutir, ele falava assim, olha, dente por dente, olho por olho. Quem te ensinou isso? Foi o rabino fulano de tal. Então o rabino era o que ensinava. Por isso eles diziam, eu ouvi dizer que é olho por olho e dente por dente. Quem ouviu dizer de quem? Do rabino fulano. Então ele tinha aquela escola de ensino em que ele tinha autoridade para falar aquilo. Aquele rabino era conhecido. E Jesus vem desconstruir isso. Ele vem falar, vocês ouviram dizer, eu porém vos digo. Por isso eles questionavam a autoridade de Jesus. Falavam, que rabino é esse? Que mestre é esse? De que escola ele é? Judaica. Para ele dizer, eu porém vos digo. Jesus vem fazer mudança. Jesus vai dizer assim, ó, ouviram dizer, eu porém vos digo. Jesus vai dizer assim, um novo mandamento vos dou. Que ameis uns aos outros, assim
como eu vos amei. Pensa bem nisso, querido. Pensa bem. Jesus vem desconstruir toda aquela indumentária que havia em torno do templo. Mudança. Mudança de atitude. Jesus chega diante do templo e fala assim, olha, esse templo aí, eu vou destruí-lo e vou construir outro. Vou destruir que eu vou construir outro em 3 dias. Aí os judeus, mais uma vez pensando humanamente, falam assim, como que ele vai destruir esse templo que levou 46 anos para ser construído? Há uma religiosidade imposta naquilo ali, são 46 anos levando para construir esse atual templo. Como é que ele fala que vai destruir assim, vai reconstruir o outro em 3 dias? Claro que Jesus estava falando dele, mas eu quero pensar nessa mudança. Que templo Jesus está destruindo em você nesse período de pandemia? Que templo nós temos enraizado em nós, em que Jesus está dizendo assim, ó, pode destruir esse, porque eu quero construir outro. Quem quer construir um novo templo em você e em mim é Jesus, onde Ele quer habitar. Não um templo físico, não um templo estrutura, porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não, querido, não. Eu posso até entender, ai que saudade de estar de novo na igreja, eu também estou. Mas se passar 1, 2, 3, 4 meses, eu tenho a certeza que o templo que Deus formou dentro de mim é maior do que toda essa estrutura que está formada, feita por mãos humanas, de repente a minha e a sua. Quantas coisas Deus está movendo acerca de mudanças até mesmo dentro de nós em relação à igreja. Pense o seguinte, querido, se Deus quisesse parar a saúde, Ele poderia parar a saúde e deixar a igreja, templo aberta, ou não? Deus poderia parar a educação e a saúde e deixar o templo aberto, a igreja, ou não? Mas Deus fechou a igreja também. Os templos estão fechados. O que Deus está querendo falar conosco? Que tipo de mudança Deus está chamando a responsabilidade minha e sua? Que responsabilidade Deus está nos chamando? Será que nós não passamos 30, 40, assim como os judeus disseram, 46 anos construindo um templo, às vezes levamos 70, igrejas de 80, 90, 100 anos, 40, construindo templos com aparato tecnológico e com obras mirabolosas e um gasto tremendo com coisas, onde a ferrugem e a traça vão consumir, hoje estão todas fechadas. Mas e a igreja que sou eu e você? Por quantos anos nós construímos em nós, de repente, uma dependência de estar em eventos, em festa, em comemoração, onde menos o Senhor Jesus estava presente. De repente Deus está nos transformando para isso, mostrando quanto nós devemos ser igreja, fora de 4 paredes. Fora, porque é momento de mudança. Jesus mostrou isso. Jesus passava à beira do caminho, Jesus caminhava à beira do caminho e trazia para dentro do seu convívio todo aquele que era excluído pela sociedade política, pela sociedade religiosa, e Jesus chamava para dentro do seu reino. O que eu quero convidar você essa noite é para que você entenda que nós estamos num período da história em que Deus está nos chamando para mudança. Deus está te chamando para mudança. De repente você vai falar assim, pastor, mas eu não conheço esse Jesus. Pastor, eu já tive dentro desse meio religioso, já fui crente em Jesus, mas por algum motivo eu me afastei, me aborreci por alguém, me chateei realmente com essas coisas, porque as pessoas não mudavam, estava precisando mudar, de repente a mudança precisava partir de você também, como precisa partir de mim.
De repente você vai dizer assim: pastor, como que pode? Eu estou passando essa minha vida toda nessa escravidão, como o tempo do Egito. Toda vez que vem a oportunidade de eu me livrar das drogas, toda vez que tem a oportunidade de eu me livrar do vício, toda vez que tem a oportunidade de me livrar da prostituição, do adultério, toda vez que tem para eu poder me libertar da grosseria de falar com meu filho, da grosseria de falar com minha esposa, com minha mãe, eu quero voltar à escravidão. É tempo de mudança, irmão. Pegue esse momento da história e participe dessa mudança que Deus quer fazer na minha e na sua vida, para a glória de Jesus. Mude! Mas nós não conseguimos mudar sozinhos. O povo, para caminhar pelo deserto, ele precisava que Deus o acompanhasse. Nossa mudança de estrutura, nossa mudança de templo, essa coisa que vive dentro de nós é pecaminosa. Nós precisamos de Deus para operar essa mudança na sua e na minha vida. Para Deus operar a mudança do povo de Israel, na saída do Egito, o povo tinha que querer. E Deus não ia forçar nada. Para mudar a vida de Paulo, para experimentar mudança, Paulo precisou querer também. Ah, mas pastor, ele caiu do cavalo e ficou cego e Deus chamou ele para uma grande... Mas Deus não o forçaria se ele falasse também que não iria. Ele quis mudar, ele quis a mudança. Tenho a certeza disso. Renovação de mente, porque ele queria experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus, todas as pessoas que ele curou, que ele tratou, que ele salvou, que ele libertou e salva até hoje, quiseram participar disso. O convite que eu faço essa noite para você é para você entender que esse período que nós estamos passando é de mudança. Você quer mudar? Você quer mudança? Você quer ser livre? Você quer ser livre? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Você quer ser livre? Ah, pastor, mas para eu me liberar, para eu poder ser livre de estar numa roda de amigos bebendo, amanhã vai todo mundo rir de mim, amanhã vai todo mundo me ridicularizar, as pessoas não vão entender. Querido, é tempo de mudança. É tempo de mudança. Mude, mas mude para melhor. Mude para melhor. Ah, pastor, se eu entregar minha vida a Jesus, então eu não vou ter problema. Quem disse? Ah, pastor, se eu voltar aos caminhos de Jesus, então eu não vou ter mais aborrecimento. Quem disse? Mas uma coisa eu sei. O Senhor vai estar com você, vai estar conosco. Porque nós estamos aqui para mudar. E Deus está trabalhando em nós para mudar. E o que eu quero e espero em Jesus é que nós venhamos a mudar para melhor. Quando passar esse período, nós não vamos voltar ao normal. Não. Não quero acreditar nisso. Quando passar esse período, nós vamos passar tendo mudança. Nossa vida vai ser cheia do fogo do Espírito Santo de Deus. Vai ser cheia da presença de Deus. Nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Pode a última coisa que o governo decretar para abrir, querido, pode ser a igreja. Pode ser a última. Porque nós vamos exalar o corpo de Cristo, porque nós mudamos. Nossos vizinhos vão perceber isso, nossos amigos do trabalho vão perceber isso, e nós vamos ver que Deus não habita em templos feitos por mãos. A casa de Deus somos nós. Então eu tenho que mudar, você tem que mudar. Entrega a sua vida a Jesus, mude, porque sozinho nós não conseguimos. Davi vai colocar um louvor. Nós vamos ouvir um louvor nesse momento e nós vamos orar ao final. O convite dessa noite é para que você aceite o desafio nesse momento da história e mude. É tempo de mudança, querido, é tempo de mudança. Mude, mas mude para melhor, mude para Jesus. Entrega a sua família nas mãos de Jesus, mude. Enquanto Davi coloca aqui o louvor, você pode adorar o Senhor em casa, você pode fechar os seus olhos, você pode colocar nos comentários o seu pedido de oração. Mais uma vez, nós no projeto Pão Vivo, quando entramos na sua casa, temos o desejo de que esteja tudo bem aí, que Deus esteja cuidando. Mas nós vamos orar daqui a pouco. Adore ao Senhor com esse louvor, com esse cântico.
e pense, Deus, o que eu preciso mudar? Me ajuda a mudar, Deus. É momento de mudança. Peça ao Senhor para te sondar, para quebrantar o seu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então Para isso você precisa mudar. usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Jane está preparando os pedidos de oração ali para trazer para cá, para a gente orar. Senhor, usa-me. Nós podemos orar, querido, mas eu vou dizer uma coisa. Você precisa mudar. Você precisa tomar uma posição diante de Jesus. Derrame seu coração diante do Senhor, Ele está te ouvindo. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e A mãe de Érica aceitou Jesus, Edna. Aquela que estava caindo. ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Davi vai botar um louvor aqui baixinho. Pastor Carlos Matias, beijão no coração, querido. Presta atenção no que eu vou falar com você. Aumenta um pouquinho o louvor, Davi, só um pouquinho. Porque você vai dar glória a Deus aí na sua casa. Presta atenção o que Deus faz, querido.
Presta atenção. A dona Edna, ela estava internada, estava adoentada. E a filha dela colocou o nome dela aqui para as orações. O pessoal do Projeto Convívio vai lembrar, o grupo de intercessão vai lembrar. A dona Edna está recuperada para a glória de Jesus. Mas você não dá glória a Deus agora não. Não glorifica a Deus agora não, que a notícia melhor vem agora. A dona Edna pediu para avisar que nesse momento ela está entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Glória a Deus! A glória de Jesus, irmão, a glória de Jesus. Seja bem-vinda, querida, essa família. Dona Edna, essa foi a melhor mudança da vida que a senhora teve essa noite. Se tiver mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, dizendo eu preciso dessa mudança, eu preciso desse Deus, eu preciso de Jesus, coloque o seu nome aqui também, querido. O céu está em festa por conta da dona Edna. O céu está em festa, a palavra nos assegura disso. Se você quer voltar para a presença de Deus, falando eu preciso dessa mudança, eu estive caminhando ali com o Senhor, mas na verdade eu não tive mudança nenhuma, eu preciso dessa mudança agora. É tempo de retornar a Jesus essa noite. Coloque seu nome aqui também. Os pedidos de oração já estão aqui comigo, mas nós vamos orar por você também. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo que está aí, mas eu vou mencionar alguns nomes aqui. A Lanice pede oração por Débora, porque ela já está com suspeita do coronavírus. José Maurício pede por Luciene, Carol, Karine. Eu acho que é Lândia, Roberto e todo o povo de Noã. Dona Juraci pede pela saúde da Graça. A Graça está acometida de um câncer. O pessoal do projeto já tem orado por ela. Marinalva, pelo pastor Nilton e esposa, que estão com a suspeita do corona. Dona Edna pede oração pelo genro Mateus e família. A Lorena Santos, pela família, pela cidade de Tefé. Querido, nós temos visto os noticiários como está lá em Goiás. Em Goiás não, desculpa. Em Manaus, no Amazonas. Seu Noel, por Ana e Nazaré. Carmen, pela família. Meireles, aqui eu não consegui ver o começo, amor. Pede pela família. Marisete, pela família e por livramento. Carmen Santos é amigona. Carmen Santos me pegou no colo. Por Ailin, que trabalha na área de saúde. Vamos orar sim, Carmen. Depois você pede para Ailin, ela salvar o meu zap, entrar em contato comigo, que eu vou colocar ela lá no projeto. O pessoal está orando, tá bom? Lu Mendes pelos filhos, Evelyn e Felipe. Edna Costa pelos filhos e filha. Fabiana Santos por Alex, Fabiana, Alian, Yasmin. Edmeia está com problema na garganta, nós vamos orar pela cura, Edmeia. Mariângela, pela sua vida. Mariângela, outra Mariângela. Buriche, pelo seu irmão Charles. Simone Ramos, pelo patrão do marido, que está entubado. Carla, por Carlos e Rosemary. Tem um pedido aqui que eu deixei por último, que eu quero partilhar uma coisa com você. Tem um pedido aqui do pastor Carlos Matias, um amigão meu. Um amigão. E ele pede a oração por uma congregação que ele pastoreia ali no Caiçara, que é um distrito de Arraial do Cabo. Uma congregação até acabar o Covid, porque já está agendado, se eu não me engano, para outubro, ela está se transformando em igreja. E por que eu quero deixar esse pedido por último? Pastor Carlos Matias é um homem de Deus, um homem de Deus. O que ele tem feito naquela comunidade ali do Caiçara, nós somos prova viva do que ele tem feito. E se não fizer, ele sabe que eu dou uma bronca nele. Mas eu recebo ligações do pastor Carlos Matias quase que constantemente. Todo homem de Deus ele tem que ter essa humildade, irmãos. Quando você não está querendo aprender alguma coisa ali, você sabe que alguém que pode te ensinar, faça isso. Carlos Matias ele tem um prazer de saber como está o projeto.
Ele tem um prazer por vidas, ele e a esposa Juliana, tem o filhinho Isaac, agora tem o Davizinho que nasceu. Pastor Carlos Matias é uma bênção, ele ama vidas, ele ama pessoas, ele ama almas. E ele nessa pandemia não tem parado, irmãos, não tem parado. De vez em quando eu ligo para ele e ele fala, pastor, eu estou em tal lugar resolvendo essa situação do filho de uma irmã. E eu falo, se cuida, pastor, coloca a máscara, leva o álcool gel, com todo o cuidado. Ele sai da sua casa para atender qualquer pessoa ali na comunidade do Caiçara, não precisa ser membro da igreja. Para atender com alimento, para atender com remédio, para atender para levar, para resolver problema, para levar para o médico. É um homem de Deus, comprometido com o amor de Jesus. Parte o pão, cuida de vidas, ama vidas, chora por vidas. Eu queria que você lembrasse desse pastor quando você for orar, Carlos Matias, e a comunidade, qual a igreja dele ali está inserida, a comunidade do Caiçara. Tá bom? Nós vamos orar. Dona Edna, nós estamos felizes porque a senhora está entregando sua vida a Jesus. Todos esses pedidos, queridos, vão para o grupo de intercessão do Projeto Pão Vivo. E outros que aparecem após a live também. A gente queria agradecer a sua presença mais uma vez aí essa noite. Temos a certeza que Deus preparou essa noite para nós. Deus nos deu um presente. Participar da noite de salvação da Dona Edna. Não é lindo isso? Participar desse momento da história? Mudança. Deus nos deu esse presente de Deus. Ele podia ter feito isso de outras formas, mas Ele nos presenteou aqui, ó, mais de 60 pessoas, podendo participar desse momento de festa no céu, por essa vida que se rendeu a Jesus. Projeto Pão Vivo, mais que palavras, uma atitude de amor. Entra lá na nossa página do Facebook, curte a página, você vai ver tudo que o projeto tem feito, todas as pessoas que o projeto tem ajudado em Niterói, São Gonçalo, aqui em Noã, em São José também. O projeto não parou, mas não parou por quê, pastor? Não parou porque vocês têm contribuído para isso, vocês têm ajudado isso, vocês têm orado por nós. Entre lá também, nos ajude, hashtag Projeto Pão Vivo, hashtag Somos Pão Vivo e nos ajude a ajudar pessoas. Nos abençoe para abençoar pessoas. Tem muita gente ainda precisando, tem muita gente que não conseguiu ainda a ajuda do governo, tem famílias acamadas. A gente está com um caso lá de uma senhora, que para a glória de Jesus nós conseguimos a cama hospitalar, a cadeira de roda, mas ela ainda necessita de fralda geriátrica e de uma outra série de alimentação. Nós temos uma menina que está esperando o neném também, que não tem nada do enxoval, e eu creio que você de repente pode nos ajudar nessa situação, tá ok? Você pode entrar lá, contribuir com o valor que Deus propôs no seu coração. Deus propôs no seu coração. O que você contribui, você vai poder ver na página que nós usamos com pessoas, nós usamos com vida, nós repartimos o pão com aquele que precisa, tá ok? Grande alegria, esperamos que a sua família esteja aí debaixo das mãos do Senhor, todos revestidos pela graça de Jesus, e temos a certeza que na sexta-feira nós vamos mais uma vez receber de Deus, aquilo que Ele tem para o nosso coração, tá ok? Estenda sua mão, nós vamos nos despedir nesse momento, nós vamos dar a bênção. Estenda a sua mão que nós vamos abençoar e terminar essa live dessa noite. Que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente, com todos aqueles que estão tendo a necessidade de sair de casa para trabalhar, com todos os abençoados e abençoadas do Senhor que participaram dessa live, com toda a família deles, Senhor, que seja alcançada porque eles assistiram a Tua palavra, e por todos aqueles que decidiram no seu coração hoje que precisam de mudança. Cada um vai analisar dentro de si a mudança que precisa.
Cada um vai ver dentro de si em que precisa mudar. Mas que nós aproveitemos esse momento na história, em que fazemos parte dela, em que somos atores atuantes desse momento da história, que nós precisamos mudar. E em Jesus, mudar para melhor e para a glória de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite. Fica com Jesus. Tá ok? E até sexta-feira, até às 20 horas, se Deus assim o permitir. Grande beijo. Fica na paz.